Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é tirar dúvidas a respeito da gravação dos slides com a webcam ou apenas a gravação dos slides por meio do OBS quando eu tenho apenas um único monitor e quero colocar a apresentação em tela cheia. Então nós temos três opções. Vamos começar pela mais difícil de ser utilizada, a mais, na verdade, trabalhosa de ser utilizada. Então, aqui se vocês observarem, eu tenho aberto um slide, um conjunto de slides no Drive, no Google Drive. Poderia ser, por exemplo, no PowerPoint? Poderia, não haveria problema nenhum. E agora eu quero capturar a tela correspondente àqueles slides. Então eu posso vir em adicionar e eu vou em captura de tela. Captura de janela pega toda a tela, que é o modo que eu estou usando para gravar essa videoaula. Captura de janela vai pegar apenas uma aplicação que eu queira. E aí, nesse caso, olha, aqui eu posso selecionar qual aplicação eu tenho aberta e qual eu quero capturar a tela. Eu vou deixar essa porque já está certo que é a aula 03, do Google Chrome. Vou dar um OK. Quer dizer, antes de dar um OK, aí a gente já tem a primeira opção que a gente pode utilizar como um recurso para gravar apenas os slides. E essa primeira opção é indicar aqui uma quantidade de pixels para cortar a minha tela, tanto em cima, à esquerda, à direita e abaixo. Por exemplo, se eu colocar acima, se eu colocar 100, olha lá o que vai acontecer na minha pré-visualização. Eu começo a cortar informações da minha tela. E isso vai me ajudar o quê? Por que eu faria isso? Bom, eu não necessitaria utilizar a tela cheia, como a gente gostaria de usar, e aí eu corto aqui, esse que é o grande problema, é o trabalho, na verdade, que eu vou ter em cortar exatamente no tamanho esperado para que apresente somente os slides ali. Por exemplo, vou colocar assim, vou dar um OK, redimensiono aqui, aí eu tenho que fazer um ajuste aqui, até o que a gente chama de gambiarra, para poder ajustar os meus slides na tela. Mas mesmo assim não fica legal, Toda vez que você tem que fazer isso, fazer essa alteração, isso aqui é meio trabalhoso. Mas eu estou capturando então a minha tela correspondente a esses slides aqui, aí eu posso chegar com a tela do OBS um pouquinho para o lado e aí eu posso ir mudando os slides. Eu posso reduzir essa tela? Posso. Para ficar com as duas telas eu conseguir navegar um para o outro. Mas o que vai acontecer? Ao reduzir, ele já vai ter que redimensionar de novo aqui, porque eu mudei o tamanho da minha tela de captura. Então é bem complicada essa opção, mas ainda assim, talvez resolva o nosso problema. Olha lá, estou mudando o slide e ele está mudando aqui para nós. Certo? Qual é a segunda opção, que é um pouco mais viável que essa? Nesse mesmo item, nessa mesma fonte do tipo de captura de janela, eu vou clicar duas vezes para alterar as propriedades. Vou zerar aqui esses cortes que eu fiz. Eu não quero fazer essa gambiarra aqui. Zerei. Vou dar um OK. E agora eu venho no navegador ou no PowerPoint, se você estiver usando PowerPoint, que seja online ou offline. E eu vou clicar em apresentar. O que vai acontecer? A minha apresentação vai ser inicializada. Esperar um pouquinho. OK. Ela está aparecendo aí na tela. E agora o que acontece? Agora eu pressiono Alt Tab no meu teclado e eu coloco a tela do OBS. Veja aqui que ele está grande aqui, o tamanho está bem amplo porque a gente tinha redimensionado na opção de corte anterior. Eu vou agora ajustar isso daqui para minha tela para capturar corretamente o meu slide em tela cheia. Olha lá, e agora está certinho, não preciso me preocupar em cortar. Só que tem um detalhe. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar em iniciar a gravação e pressionar Alt Tab novamente para voltar nos slides e aí eu começo a navegar entre os slides. A passar eles aqui, eu estou passando por meio da tecla direcional, a tecla para a direita, e eu posso voltar a tecla para a esquerda, eu posso usar o mouse normalmente. Só que o grande detalhe é que para que eu pare a gravação aqui, eu tenho que pressionar Alt Tab, voltar para a tela do OBS. Veja que o OBS não vai gravar a tela em si do OBS que você está usando para criar esse vídeo, porque ele está configurado para gravar somente a captura de janela, que foi a fonte que a gente colocou aqui. E nesse contexto eu posso vir aqui em mais e adicionar o dispositivo de captura de vídeo.
Mas antes da gente fazer isso, né, que eu posso fazer tanto nessa situação, quanto na anterior e quanto na próxima, vamos ver a última opção que a gente pode ainda utilizar para apresentar os slides, agora sem essa necessidade de ficar usando o Alt Tab aqui. Então, a nossa última opção aqui é excluir essa captura de janela, tá? E adicionar um outro tipo de fonte. O tipo de fonte é a apresentação de slides. Só que para isso, né, nós então temos um diálogo aqui, caixa de diálogo, criar nova apresentação, não vou mudar o nome, dar um OK, e ele vai apresentar algumas configurações para mim. Essa apresentação de slides, pessoal, eu não tenho como subir um arquivo do PowerPoint, um PPT-X, né, ou um PPT, se for a versão mais antiga, ou até mesmo um PDF que nós tenhamos salvo. Nós precisamos exportar todos os slides como imagem. E qualquer uma das ferramentas, seja o Google Drive, seja a apresentação de slides ali do LibreOffice ou do PowerPoint, nós conseguimos fazer essa extração, né, a exportação como imagem. Após exportado, nós vamos, né, rolar aqui com a barra de rolagem na tela da apresentação de slides, que é a fonte que eu adicionei, e eu venho aqui no mais e vou adicionar arquivos. Que tipos de arquivos? Arquivos de imagem. Esses dois slides aqui, ó, eu exportei, por exemplo, lá do Office, do PowerPoint Online. Eu vou importar eles. Eles já aparecem, né, a miniatura lá atrás. E olha aqui na lista, ele aparece os slides. Esse é o jeito, inclusive, que o próprio PowerPoint exporta. Ele coloca uma numeração dos slides e coloca uma sequência. Eu posso alterar essa sequência dos slides aqui, ó, né, no subir, colocar acima ou colocar abaixo. Igual a gente tem aqui nas fontes também ou nas cenas. Ok, feito isso, eu preciso ainda fazer mais uma configuração. Eu preciso vir aqui e colocar modo de slide manual. Se você quer mudar os slides de forma manual, ou seja, pressiona uma tecla e a gente vai ter que configurar o atalho dessa tecla para que ele mude de um slide para o outro. Se você deixar automático, você vai ter que definir o tempo de cada slide aqui, só que isso pode prejudicar o processo de gravação, porque às vezes você lembra de falar alguma coisa ou quer falar alguma coisa a mais e aí ele está com aquele tempo, você tem que sincronizar a sua fala com aquele período que você definiu. Então eu recomendo deixar o modo manual, deixe os slides ali, dá um OK, redimensiona os slides aqui da forma que vocês quiserem, né? E agora eu preciso configurar o atalho para mudar um slide para o outro, porque nós não estamos mais usando o PowerPoint ou a apresentação dos slides do Google Drive ali. Então eu venho em controles, configurações, ou vou em arquivo, configurações, vou nas opções de teclas de atalho. E quando eu adiciono uma fonte do tipo apresentação de slides, pessoal, ela cria essa seção a mais aqui onde eu vou configurar. Se eu tivesse colocado automático, por exemplo, os meus slides lá, eu poderia colocar um atalho de reprodução e pausa para reinicialização, para parar. Mas eu só coloquei a opção manual, então eu quero uma opção de próximo slide e slide anterior. E para isso eu vou, no meu teclado, vou configurar e vou apertar a tecla direcional, né, para a direita, para ir para o próximo slide, e a tecla para a esquerda, para voltar para o próximo slide. Fazendo isso, é o suficiente para eu mudar os slides ali na apresentação. Clico em aplicar, OK, e agora eu posso clicar em iniciar gravação, ou posso, para testar no caso, para ver se está funcionando, pressionar a tecla para a direita do meu teclado, olha lá, mudou o slide, e se eu pressionar a tecla para a esquerda, ele volta no slide anterior. Lembrando que daí eu preciso clicar em iniciar a gravação para que esse processo de transição ocorra. Ah, quero colocar a câmera. Para qualquer uma dos métodos aqui que foram ensinados, eu posso vir aqui em mais, colocar o dispositivo de captura de vídeo, dar um OK, configurar ele aqui, o tamanho que eu quero, e adicionar ele aqui. E agora eu posso ir explicando os slides. Se eu pressionar a tecla do meu teclado para a direita, ele muda o slide atrás e deixa gravando a minha imagem, a minha telinha aqui. Então é uma outra possibilidade. O único trabalho é você ter que exportar os slides em imagens, e se tiver que modificar alguma coisa no slide, você vai ter que abrir o projeto, modificar aquele slide, exportar os slides ou somente aquele slide como imagem, sobrepor aqui no OBS e fazer a gravação. Mas são esses 3 recursos que a gente tem se a gente não tem um monitor extra. Se você tem um monitor extra, fica mais fácil. Por quê? Porque daí você vem aqui, adiciona uma captura de tela, mostra qual o
monitor você quer, né? Aqui no meu caso, por exemplo, ó, eu tenho 2 monitores. Então ele mostra qual monitor que eu quero capturar. Essa imagem que ele está mostrando é do outro monitor. E aí eu consigo manter o slide em um dos monitores e a janela do OBS em outro. O que vai deixar bem mais fácil a minha gravação. Vou excluir aqui a captura da tela. Vou deixar somente no meu slide. E agora eu consigo fazer a mudança por meio das minhas teclas direcionais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa dúvida, né, que o pessoal, os outros professores tiveram, e para sanar a dúvida de vocês também. E qualquer questão, né, qualquer outra dúvida que surgir aí durante as ferramentas, a criação e a utilização das ferramentas, só mandar e-mail ou tentar nos contactar. Um grande abraço.